Olá! Vamos falar mais um pouquinho sobre escatologia e literatura apocalíptica. Nós focamos mais no Antigo Testamento, no livro de Daniel, e passamos um pouquinho pelo Novo Testamento para falar sobre a questão da interpretação dos números, gematrias, a concepção do 7, do 1000, do 12, do 666, etc. Eu quero concluir esta nossa primeira leitura que fizemos do livro de Daniel, esse Apocalipse mais voltado ao Antigo Testamento, essa escatologia apresentada em Daniel. Óbvio, nós temos escatologia em outros livros também, temos literatura apocalíptica em outros livros também. Ezequiel é um grande exemplo disso, teremos alguma coisa em Zacarias também, etc., né? Mas como a nossa proposta é fazer uma leitura um pouco mais rápida, mais concisa, eu quero concluir aqui a minha fala sobre Daniel, se pautando naquela ideia da escola chamada preterista, ou dos fatos que já aconteceram, já se deram na história. O grande evento importante para Daniel é, sem sombra de dúvidas, a tentativa, né, até houve por algum tempo, do domínio grego a partir de Antíoco Epifânio IV, lá de Jerusalém, daquela região da antiga Judéia. Então isso aconteceu no século II antes de Cristo. Então o grande evento que vai provocar a literatura apocalíptica nessa concepção de fatos mais históricos em Daniel é de fato o domínio de Antíoco no século II a.C. Antíoco invade aquela região e tenta impor o pensamento grego, helênico, e isso leva à revolta dos macabeus. É altamente recomendado ler os livros de primeiro e segundo Macabeus, chamados deuterocanônicos ou apócrifos, mas que trazem uma visão histórica deste período. Daniel também vai dar importância nos quatro animais e na visão da estátua do sonho de Nabucodonosor, nos reinos da Babilônia, da Pérsia, dos gregos, e alguns incluem os romanos e outros incluem os medos e os persas separadamente. Já falamos bastante sobre isso. Bom, é natural que esses elementos do Antigo Testamento, desses fatos antigos, vão encontrar paralelos no Novo Testamento e no Apocalipse do Novo Testamento. Assim como o exílio babilônico vai encontrar amparo no tempo da escravidão no Egito, assim como a libertação do Egito por Moisés vai encontrar amparo na libertação do exílio babilônico, e esses dois símbolos serão importados para o Novo Testamento, apontando para Cristo como libertador de um povo que também precisa ser salvo, ok? Então, nessa ideia de um apocalipse mais histórico, com exceção daquilo que ainda vai acontecer, que é a volta de Cristo. Cristo ainda não voltou, a igreja ainda está aqui, as coisas não foram consumadas finalmente. Então, de fato, isso ainda nós aguardamos. Mas a conclusão que eu faço do livro de Daniel é que a maioria daquelas visões escatológicas que ele tem, apocalípticas, são fatos que já se cumpriram na história relacionados ao Império Babilônico, Medo, Persa e Grego, alguns incluindo Roma e excluindo o reino Medo, juntando os Medos e Persas como um único reino. Isso é tranquilo, tá? Na interpretação. Então, olhar o Apocalipse, a literatura escatológica, como algo histórico, é um caminho também para uma boa interpretação. Existem tantos outros, mas observem esse fato importante. A figura Antíoco Epifânio, ou Antíoco IV Epífanes, que é um rei grego, que invade a região da Judéia no século II a.C., impondo aos judeus os seus costumes helênicos, inclusive a adoração a vários deuses. Ele profana o altar, trazendo a abominação da desolação. Ele mata muitos judeus, judias, de forma extremamente cruel. Ele profana, sacrificando um porco no altar, leva um ídolo para o Santo dos Santos, enfim. Então ele é a figura apocalíptica / escatológica de Daniel. É o período importante descrito por
Daniel. Interessante que as pessoas que fazem uma leitura mais crítica ou histórico-crítica da Escritura vão discordar dos períodos. Eu acredito que Daniel previu, ele teve essas visões destes reinos e dos acontecimentos antes de acontecerem. Mas há quem diga que foi o contrário, que quem já viu esses fatos registrou-os de forma apocalíptica. Mas é interessante que quem acredita que Daniel previu e isso foi escrito antes de acontecer, ou mesmo quem defende que o autor já tinha esse conhecimento histórico, já tinha tudo acontecido, por isso ele registrou de forma apocalíptica. Mas nenhuma das duas escolas nega a veracidade e a maneira precisa com que Daniel registra todos esses fatos históricos. Assim concluímos então essa nossa leitura do Apocalipse do Antigo Testamento de maneira extremamente resumida e com foco no livro de Daniel. E os próximos vídeos vamos falar do Apocalipse também com essa margem mais histórica a partir do Novo Testamento. E já adianto, a invasão dos romanos a Jerusalém no ano 70 é uma data importante. Então aguardem os nossos próximos vídeos, que Deus lhes abençoe.